Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Estavam com saudade de mim? Eu estava morrendo de saudade de vocês. Vamos mais uma aula hoje? Vamos trabalhar a nossa aula número 6. Então, antes de começar a nossa aula, você está com o teu caderno aí? Está com o teu penal? Está com lápis, borracha, caneta? Lembra do nosso combinado? Lembra que o Fabiano falou? Para as aulas de ciências, eu tenho que estar com o meu caderno, eu tenho que estar com o meu penal, porque o Fabiano vai falando, ele vai mostrando na tela, anota tudo que a gente vai passando, dá aquela anotadinha, faz aquela copiada no teu caderno. Quando nós voltarmos lá para a aula, nós vamos voltar lá para a escola, mostra o caderno para a professora, mostra o caderno para o professor, e aí o professor vai, olha que legal, você trabalhou isso, você estudou isso, o professor Fabiano trabalhou tal conteúdo, e a partir disso, ele vai continuar a trabalhar com vocês lá na sala de aula. Perfeito? Então a nossa aula de hoje, você consegue acompanhar na televisão, você consegue acompanhar na internet e no aplicativo Aula Paraná. Então, chega de conversa, Fabiano. Vamos conversar um pouquinho sobre o assunto da aula de hoje? Então, como eu sempre falo para vocês, meu nome é Fabiano, eu sou professor de Ciências da Rede Estadual de Educação e sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências do sexto ano. Como eu falei para vocês, a nossa aula hoje é a aula número 6 e a gente vai falar do formato da Terra. Vocês viram que os nossos conteúdos, o que a gente vai trabalhando, eles têm uma sequência? A gente já falou da Terra primitiva na aula passada, lembra da origem dela, há 4,6 bilhões de anos, e como ela era, e como ela é hoje, e as suas modificações? Lembra que a gente falou numa outra aula sobre as camadas do planeta Terra, lá na litosfera, que eu tinha a crosta, o manto e o núcleo? Então, vocês repararam que desde a primeira aula que eu estou conversando com vocês, eu estou falando do planeta Terra, e a gente vai falar muito ainda sobre ele. Então, vamos adentrar o nosso assunto de hoje. Eu vou começar a aula de hoje com vocês trazendo uma reportagem. Quem que gosta de ler notícias nos sites da internet? Talvez algum de vocês falou, eu gosto, Fabiano, eu gosto. Eu gosto de ver fofoca, eu gosto de ver a vida dos artistas, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com o meu time de futebol, o que está acontecendo com o meu cantor favorito. Então, a gente costuma ver os noticiários na televisão, mas muito mais comum entre nós está ver essas informações nos sites da internet. Então, você vai acessar pelo computador, pelo notebook, pelo teu tablet ou pelo próprio smartphone, páginas da internet onde eu tenho informações. Então, super importante nós acessarmos informações de confiança, onde a pessoa que escreveu ela tem credibilidade, para a gente não ler qualquer informação e a gente acabar acreditando naquilo que não é verdade. Então, não é diferente na nossa disciplina de ciências. Então, hoje eu trouxe para vocês uma notícia, uma informação que eu tirei do site do UOL. Então, tá ali, ó, bem grandão para vocês observarem, que é um caderno chamado Atualidades e é um caderno para vocês que são estudantes. Então, vamos retirar algumas informações dessa tela. Como eu sempre falo para vocês, vamos fazer a leitura dessa imagem? O que eu consigo retirar de informações que eu estou apresentando para vocês? Então, eu consigo tirar o título da nossa notícia. Essa notícia tem uma foto, tem uma imagem, e a gente sabe quem escreveu. Então, vamos acompanhá-la comigo? O título da nossa notícia é Ciência, teoria da Terra plana está cada vez mais popular. Ali você tem uma imagem do planeta Terra um pouco esquisitão, que a gente já foi conversando nos últimos dias, e essa notícia, quem escreveu se chama Carolina Cunha. Então, eu pergunto para vocês, vocês já ouviram falar na teoria da Terra plana? Fabiano, eu nunca ouvi falar. Para mim, a Terra não é plana. A Terra tem lá o formato dela, um formato esférico. Porque quando eu estou lá na escola, eu lembro, a minha professora lá nos anos iniciais, ela mostrou pra gente um globo terrestre, a professora de geografia mostrava na disciplina de geografia o planeta Terra, e ele não tinha esse formato achatado, não, parece uma pizza. Não sei não, aconteceu algum problema com essa imagem, você esticou ela, eu puxei ela aqui nos cantinhos, ó.
e ficou toda parecendo uma pizza. Não é não assim, Fabiano. Vocês acreditam que tem pessoas que imaginam, que acreditam que o planeta nosso, o planeta Terra, ele é achatado, ele é plano como se fosse uma pizza? Vocês acreditam? Então, muitas pessoas colocam informações na internet. Lembra que eu falei na aula passada sobre teoria? Ah, teoria da origem do planeta Terra? Com certeza. Então aqui a gente vai falar da teoria da Terra plana. É claro que as pessoas têm opiniões diferentes e nós devemos respeitar as pessoas. Tem pessoas que gostam de um tipo de música, tem uma pessoa que gosta de um artista, de uma banda, de um programa de televisão, vai vestir um tipo de roupa, um tipo de cor de roupa. Então, cada um de nós gostamos de alguma coisa. E nós defendemos aquilo que a gente gosta. Mas o importante é que, independente do que a pessoa acredita, nós temos que respeitar a opinião alheia. Então, por isso que eu trouxe esse assunto para iniciar a nossa aula, porque a gente vai falar do formato do planeta Terra. Esse é um conteúdo da disciplina de ciências, que foi especialmente preparado para você do 6º ano. E eu trago essas informações atuais para discutir com vocês. Então, vamos dar uma olhada na notícia? Vamos ler alguns trechinhos dela? Então, olha aqui. Eu fiz um recorte dessa notícia. Eu não trouxe ela na íntegra, ela na sua totalidade, porque ela era muito grande. Ia consumir muito tempo da nossa aula. E eu quero conversar de outros assuntos com vocês também, de conteúdos da nossa aula. Então, vamos ler alguns trechinhos? Então, acompanha comigo. A ciência já comprovou que a Terra é redonda. Seu formato é de um esferoide oblato. Daqui a pouco eu vou explicar sobre esse formato. Além disso, existem provas do formato esférico da Terra, como experimentos físicos, fotos de satélites e as viagens espaciais. Mas ainda assim, algumas pessoas defendem que o nosso planeta é plano, algo parecido com o formato de uma pizza ou de uma moeda. O movimento terraplanista ganhou força a partir de 2014, tornando-se um fenômeno na internet. O assunto começou a ser discutido em vídeos do YouTube e em grupos de Facebook dos Estados Unidos. Vamos continuar? Atualmente, as comunidades dedicadas ao tema realizam encontros, eventos e financiamentos coletivos para experimentos. Até uma viagem de cruzeiro está organizada por representantes da Conferência Internacional da Terra Plana, que querem ver de perto os limites do planeta. Os terraplanistas acreditam que o planeta terrestre é um disco achatado, coberto por uma redoma invisível que a gente chama de domo, e o Ártico, ou Polo Norte, estaria aonde? No centro. Nas bordas estaria uma muralha de gelo, que a gente chama de Antártida. A região atuaria como uma barreira para a superfície terrestre, segurando a água dos oceanos. Então, viu a importância de nós lermos notícias? Porque a partir dessas notícias, pode ser do noticiário da televisão, um noticiário no rádio, ou ler sites de notícias, são muito importantes porque trazem informações muito pertinentes, que vão fazer importância no nosso dia a dia. Imagine você um estudante do 6º ano, que vai estudar sobre o planeta, sobre os animais, sobre o seu corpo, sobre a sua saúde, e nós precisamos fazer a leitura de fontes, além do seu professor, do seu material, para ver que o mundo constantemente está mudando. Lembra que eu já falei que o mundo está mudando, o planeta Terra muda? Só que nós, seres humanos, também mudamos. Constantemente a gente está inventando coisas, descobrindo coisas, produzindo coisas. Então é legal fazer a leitura dessas notícias para nós conhecermos e ampliarmos o nosso conhecimento. Tá bom, Fabiano, você trouxe essa notícia que existe um grupo de pessoas que acredita que o planeta Terra é o quê? Achatado. Verdade. Então, como eu falei anteriormente, eu não vim nessa aula discutir o que é o certo ou o que é o errado. Se tem pessoas que acreditam que o planeta Terra é achatado, que bom. Cada um acredita naquilo que lhe deixa feliz, que lhe deixa bem. O importante aqui é respeitar a opinião
alheia. Mas eu, como professor de ciências, eu tenho a obrigação de trabalhar com vocês, alunos do 6º ano, os conhecimentos científicos. Então eu vou mostrar para vocês que, infelizmente, essas pessoas que acreditam que a Terra é plana, infelizmente elas não têm argumentos, elas não têm evidências científicas que comprovem essas ideias deles. Lembra que eu falei na aula anterior o que é uma teoria? Teoria é uma ideia ou um conjunto de ideias que algumas pessoas têm para responder um problema, para responder uma situação. Só que, por ser teoria, eu não tenho comprovações científicas, eu não tenho evidências, algo que me comprove. Sim, a Terra é plana. As evidências que nós temos hoje em dia, e já são muito antigas por estudiosos que fizeram muito tempo, provam que a Terra não é plana, que a Terra tem um formato quase esférico. Então eu começo essa aula trazendo essa ideia dos terraplanistas, que ficou muito em moda nas mídias sociais, como a própria reportagem mostrou, Facebook, YouTube, Instagram. Eu posso ter as mídias sociais onde pessoas que acreditam nisso vão jogando essas informações. E nós vamos lendo. Nós gostamos de informações. A gente assiste televisão, a gente navega na internet. Imagine vocês, a família de vocês, que não tiveram essa aula comigo, não conheciam talvez tão aprofundadamente sobre o formato correto do planeta Terra. Então imagine uma pessoa que lê essa notícia sobre a Terra plana, vai acreditar e vai dizer a Terra é plana. Por isso que essa informação ela começou a se espalhar e muitas pessoas começaram a acreditar nessa informação que a Terra é plana. Eu vou mostrar para vocês nessa aula de hoje quais são as evidências para provar que o formato correto do nosso planeta é outro, não plano. Então vamos voltar para a nossa aula? Então eu vou trocar aqui de tela e mostrar para vocês as evidências. Bom, eu comecei a aula perguntando e mostrando para vocês uma notícia sobre o formato da Terra, que algumas pessoas acreditam que é plano. Vocês já ouviram falar em fake news? Muito provavelmente vocês já ouviram falar dessa palavra. Fake news significa notícias falsas. E quando essas notícias falsas chegam com uma quantidade imensa, não é uma, não é duas, não é 10, não é 20, são centenas e milhares de pessoas que acreditam numa informação que não é verdadeira. Então, olha a definição que eu coloquei para vocês de fake news. Eu fui pesquisar e trazer para vocês o que é fake news. Fake news são informações noticiosas que não representam a realidade, mas que são compartilhadas na internet como se fossem verídicas, como se fossem verdadeiras, principalmente nas redes sociais. Então, principalmente através do Instagram, do Twitter, do Facebook, do YouTube ou outras mídias que algumas pessoas utilizam. E como nas redes sociais qualquer um pode ter uma conta, qualquer um pode escrever, uma coisa que não é verdadeira vai se espalhando muito rapidamente. Eu escrevo agora, se eu pegar o meu telefone aqui e escrever uma informação falsa, que não é verdadeira, e coloco no meu Facebook, uma pessoa vai ler, vai passar para outra, que vai ler, vai passar para outra, vai passar algumas horas, 10, 20, 30, 40 pessoas leram isso e já vai começar a contar, vai começar a contar, vai começar a contar, e daqui a alguns dias, muitas pessoas vão estar sabendo disso e acreditando na notícia falsa que eu escrevi. Ou seja, isso é fake news. Eu escrevi algo sem comprovação. Não teve evidências, não teve estudos para provar isso. Então, quando a notícia é verdadeira, quando ela tem uma base científica, no nosso caso, ela não é fake news, é uma notícia verdadeira. Quando eu digo algo da ciência, que ela não é verdadeira, ou seja, não tem uma comprovação científica, não teve estudo por pesquisadores, eu não tenho dados, eu não tenho informações concretas sobre isso, eu chamo de fake news. E na ciência tem muito disso. Infelizmente, as questões relacionadas à Terra plana
caiu na mídia, como a gente viu no noticiário ali que eu trouxe para vocês, desde 2014, e isso se perdura até hoje. E eu vou mostrar para vocês, ao longo dessa aula, que pesquisadores em séculos passados, há muitos anos, já tinham provado que o formato da Terra é muito próximo do esférico. Não é esférico, não é uma bola perfeita. E nós entendemos porque existem comprovações científicas. Só que, infelizmente, algumas pessoas dizem que não. Eu vou mostrar para vocês o correto. Então, vamos acompanhar comigo aqui na tela. Então, vamos pensar um pouco. Por que a teoria da Terra plana pode ser considerada um fake news? Muito provavelmente eu já respondi isso anteriormente. Então, pensa comigo. Você já sabe o que é uma fake news, né? É uma notícia que não é verdadeira, que não tem base científica, que não tem dados concretos sobre alguma coisa. Você já conheceu a teoria da Terra plana, porque eu li na notícia. Algumas pessoas acreditam que o nosso planeta é chato como uma pizza, como uma moeda. Então, por que essa teoria pode ser considerada uma fake news? Você pode me ajudar? E agora? Ai, Fabiana, eu não sei. Eu conheci agora essa teoria da Terra plana. Você explicou bem, eu entendi, eu compreendi. Mas eu não sei por que ela pode ser considerada uma fake news. Bom, a nossa pergunta diz assim, ó. Por que a teoria da Terra plana pode ser considerada uma fake news? Porque as pessoas que acreditam nesta teoria, lembra que teoria é uma ideia ou conjunto de ideias sobre um determinado assunto, Terra plana, que não tem comprovação científica. Então, quando uma pessoa ou um grupo de pessoas, sem dados concretos, sem informações, diz: a Terra é plana. Vamos contar para todo mundo? A Terra é plana. E isso espalha. Elas estão contando uma fake news. Algo que não é verdadeiro. Porque eles não têm uma base científica. Ele não tem comprovações. Então você acha que a Terra é plana? Me mostre por que ela é Terra plana. A pessoa não consegue nos provar por que ela é Terra plana. Porque não existe evidência sobre isso. Mas se alguém me perguntasse assim, Fabiano, você poderia me provar por que a Terra tem um formato muito próximo do esférico? Eu consigo mostrar, e eu vou mostrar na aula de hoje, evidências, indícios, registros por que a Terra tem esse formato. Então, para responder essa nossa pergunta, por que a Terra a teoria da Terra plana pode ser considerada fake news, porque eu não tenho comprovações científicas, eu não tenho dados concretos para mostrar. Olha, eu tenho uma foto, olha, eu tenho esse registro. Não tem nada. Ok? Vamos na sequência? Então, olha lá. Bom, Fabiano, não existem realmente evidências comprovadas para a Terra plana. E você disse que existem evidências para a Terra que não é plana, para essa Terra aqui que nós conhecemos. Eu trouxe para vocês 6 evidências. Existem muitas outras. Claro que eu trouxe as mais relevantes, as mais fáceis para vocês compreenderem nesse primeiro contato. Ao longo das nossas próximas aulas, que estão relacionadas com a astronomia, a gente vai conversar sobre isso. Então, olhem, a primeira evidência mostrando que a nossa Terra, o nosso planeta, tem este formato aqui. Um navio some aos poucos no horizonte. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês uma imagem. As circunnavegações dão a volta ao mundo. O que é circunnavegação? Vocês acreditam que tem pessoas que pegam uma embarcação, um barco, um navio, e eles dão uma volta ao mundo e chegam no ponto da onde eles partiram. Isso é uma circunnavegação. Então, um grupo de pessoas entra no navio e parte, por exemplo, do Rio de Janeiro. E eles vão no alto mar e vão viajando um dia, 2, uma semana, um mês e assim por diante. E eles vão navegando.
eles vão dar uma volta no planeta Terra e chegam novamente ao Rio de Janeiro. Se o planeta Terra fosse plano, ele iria e chegaria na borda e pum, caía. Ele não ia voltar ao ponto aonde ele partiu. Nós temos a força da gravidade que exerce a atração de um corpo em direção ao centro da Terra. Então, o formato do nosso planeta Terra está muito relacionado com a gravidade. Vocês já ouviram falar da gravidade? Ai, Fabiana, não conheço essa moça, a dona Gravidade. Conhece sim. Gravidade é uma força que ela é exercida pelo nosso planeta. Eu vou mostrar para vocês bem fácil um exemplo de gravidade para vocês. Eu vou trocar aqui a câmera e mostrar para vocês. Eu vou pegar, olha aqui, ó, uma caneta. Uma caneta muito comum. Nessa caneta, eu seguro, e ela está aqui na minha mão, ela é um material, e solto. E ela caiu no chão. Ah, Fabiano, caíram objetos? Acontece um monte. Na minha casa eu derrubo tantas coisas, até às vezes eu caio. Então, a força da gravidade é a força que um corpo exerce sobre o outro. Eu pergunto para vocês, quem é maior? O planeta Terra ou a caneta? Se vocês responderam que o planeta Terra é muito maior que a caneta, você acertou. Então, aquele corpo que tem maior massa, ou seja, para falar uma linguagem mais simples, que tem o maior tamanho, atrai o de menor tamanho. Então, por isso que ao soltar a caneta, se eu comparar a caneta com o planeta Terra, ela é muito menor, tem muito menos massa. Então, ela é atraída para o centro do nosso planeta. Eu posso dar um outro exemplo. Eu estou aqui, eu, Fabiano, que tenho 60 e poucos quilos. Se eu pular e retornar, eu pulo e retorno para o solo, significa que, se comparar o Fabiano com o planeta Terra, eu tenho massa muito menor. O meu tamanho comparado com o planeta Terra é muito menor. Então, o planeta Terra exerce uma força sobre mim. E toda vez que eu pulo, eu tento me afastar dele, ele me puxa para ele novamente, para o centro dele. Então, graças à gravidade, o nosso planeta Terra tem este formato quase esférico. Uma outra situação, constelações que são só vistas em alguns dos hemisférios. A gente tem o hemisfério norte e o hemisfério sul, e isso é comprovado. Aqui no hemisfério sul, quando eu olho as constelações, eu olho as estrelas no céu, eu vejo algumas estrelas características aqui no nosso hemisfério sul. Se nós viajarmos para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, que ficam no hemisfério norte, eu vou olhar o céu no mesmo período, né, na mesma época, eu estou aqui e viajei daqui a alguns 2 dias para o hemisfério norte, o céu, as estrelas, as constelações não são as mesmas, provando o formato esférico do planeta Terra. Se o planeta Terra fosse plano, eu conseguiria ver o mesmo céu no planeta inteiro. Outra comprovação, as sombras dos eclipses são arredondadas e fotos retiradas da Terra a partir do espaço, das viagens espaciais, das sondas espaciais que nós temos e faz os registros de fora da Terra. Eu até entendo porque algumas pessoas imaginam que o planeta Terra é plano. Você já foi para a praia? Com certeza você já foi para a praia. Imagine que você, seu pai, sua mãe, a avó, o irmão vão lá para a praia. Estão de férias, lá no verão. E vocês sentam à beira do mar. Né? Coloca a cadeira, coloca a esteira, coloca a toalha e você senta. E fica admirando o mar, porque você não pode entrar ainda na água, porque você almoçou recentemente. Então você está ali sentadinho na toalha ou na cadeia, olhando o mar. Você concorda comigo que se o teu olhar for longe, lá no horizonte é tudo reto? Então, eu até imagino que essas pessoas que acreditam que a Terra é plana, imaginam que o que nós vemos é ela planificada. Porque nós estamos inseridos no planeta Terra. A curvatura que o nosso olho consegue perceber e visualizar é muito pequena. Porém, quando nós nos afastamos do planeta Terra, quanto mais distantes nós saímos dele indo para a atmosfera, eu consigo perceber esta curvatura. Vamos lá na sequência? Quero mostrar para vocês mais algumas coisas. Chegou a hora do quiz.
Fabiano, eu tô adorando esse quiz. Eu pego o aplicativo, eu respondo aqui em casa, bem alto. Minha mãe fala, menina, para de ficar gritando com o Fabiano, ele não vai te ouvir. Diga pra mãe que eu ouço sim, que eu tô ouvindo, que vocês estão acertando todas as questões. Então vamos para mais uma questão? Olha lá no nosso quiz de hoje. Se a Terra fosse, as constelações seriam visíveis em todo o mundo. Complete a frase de acordo com o seu conhecimento. Se a Terra fosse quadrada, se a Terra fosse circular, se a Terra fosse plana ou se a Terra fosse triangular, eu conseguiria ver todas as constelações, que formato que fosse. A, B, C ou D, você vai marcar lá no seu aplicativo ou vai falar alto para mim daqui a pouquinho. Fácil, né, gente? A gente está falando sobre esse assunto, é o tema da nossa aula de hoje, né? Se a Terra fosse plana, olha lá a resposta, parabéns para quem marcou a letra C, as constelações seriam visíveis em todo o mundo. Por ela não ser plana e ter um formato quase esférico, as constelações do hemisfério norte e sul são diferentes aos nossos olhos. Então vamos lá na nossa continuação? Já que eu estava falando dos hemisférios, vamos mostrar então o formato correto da nossa Terra, do nosso planeta? Então o nosso planeta ele é levemente achatado nos polos e abaulado. Tem um formato esférico na linha do Equador, sendo aproximadamente esférico. Então, quando a gente diz que o planeta Terra é uma bola, que o planeta Terra é uma esfera, a gente também está errando. Então, o planeta Terra ele não é plano, mas ele não é totalmente esférico. Ele não é uma bola perfeita. Daqui a pouco eu vou contar mais ou menos como é o nome do formato correto. Eu vou dar um suspense para vocês. Mas vamos relembrar, é a aula de geografia. Aqui eu falei para vocês de polo, de linha do Equador. Então vamos ver? Aqui eu tenho o planeta Terra. Lembra que eu tenho uma linha imaginária que se chama Equador, que divide o planeta Terra na parte norte e na parte sul, em dois hemisférios, norte e sul. Então, a força de gravidade que o planeta Terra tem fez com que esse planeta se achatasse nos polos, apertou. Se eu aperto as regiões do polo, aonde tem a linha do Equador, ela fica mais gordinha. É como se você pegasse uma bola. Se você tem uma bola na tua casa, aquelas mais maleáveis de borracha, não duras como de futebol, pega uma bola dessas e aperta os polos, aperta a parte de cima e a parte de baixo dessa bola, achata ela na tua mão. Vai achatar. E o que vai acontecer com a parte aqui? Vai dar uma engordadinha para o lado. Esse é o formato da Terra. Achatada nos polos e abaulada, mais gordinha na linha do Equador. Portanto, ela é quase esférica. Ela não é uma esfera perfeita. Tudo bem, Fabiano. Então, se o planeta Terra não é plano e não é totalmente esférico, qual que é o nome? Qual que é o formato correto do planeta Terra? Essa eu quero aprender hoje. Então, estamos aqui. O nome correto do formato do nosso planeta é geóide. Então, quando a gente diz que o nosso formato do planeta é quase esférico, os cientistas utilizam um nome, um termo chamado geóide. Geo vem de terra e oide de forma. Olha que linda essa imagem que eu coloquei para vocês. São imagens do nosso planeta Terra. Então, aqui é uma simulação, estudos físicos do planeta Terra, e mostrando que tem partes do planeta que eles são achatados. Ó, veja, parece que ele está todo enrugadinho, provando que não é uma esfera perfeita. O nome correto é geóide. Vamos lá na sequência? Mais um quiz para vocês. Essa pergunta aqui é grande. Então acompanha comigo na tela e quem tem o aplicativo, corre para pegar o aplicativo.
Existem pontos do nosso espaço que são vistos por uma parte do planeta e outra parte a gente não consegue observar, como por exemplo o Cruzeiro do Sul, que não é visto na Europa. Isso seria uma das explicações do formato do planeta Terra. O Cruzeiro do Sul é uma constelação. De acordo com o exemplo e outros conceitos estudados neste capítulo, nessa nossa aula de hoje, podemos dizer que a Terra possui qual formato? Sabe o formato da nossa Terra? É plana, geóide, circular ou ovoide? Marca no aplicativo a resposta correta, que daqui a pouco a gente faz a correção. Difícil ou fácil essa pergunta? Muito fácil, né? Então, o formato da nossa Terra, do nosso planeta, também é o assunto central da nossa aula. E o formato é geóide. Um formato quase esférico. Que bom que vocês estão acertando, que bom que vocês estão entendendo esse conteúdo. E é isso que a gente quer. Que a partir dessas aulas, ou na televisão, ou na internet, ou no aplicativo, vocês tenham esses conhecimentos e quando vocês voltarem para a escola, discutir com seus colegas de sala, discutir com o seu professor e com a sua professora. Bem legal. Vamos continuar um pouco da nossa discussão? Vamos mostrar mais evidências por que o nosso planeta é geóide? Então vamos pensar um pouquinho? Pensa comigo? Me ajuda lá. Você já observou um navio partindo em direção ao horizonte? Será que a imagem abaixo está correta? Então, a gente consegue ver nessa imagem o quê? Eu estou vendo um navio bem grandão. De repente, esse navio foi se afastando, ele está pequenininho. Ele foi se afastando, ele ficou mais pequenininho. Olha lá longe, você não consegue nem ver mais esse navio. Será que essa imagem está correta? O navio está se afastando lá no horizonte. E cada vez ele está ficando pequenininho. Ele está encolhendo, ele está encolhendo. Será que ele está certa? Será que está certa essa imagem? Será que é assim que um navio desaparece quando ele chega a alto mar? Você que mora na praia, você que é de Paranaguá, você já reparou lá perto do porto? Ou um dia brincando na praia? Você já reparou em algum barco, algum navio se afastando? Se já, muito provavelmente você percebeu que não é essa cena que acontece. O navio ele não vai encolhendo por um todo. Essa imagem, infelizmente, está errada. Eu trouxe para vocês um vídeo. Olha que legal. Ele mostra em algumas horas um navio se deslocando. Olha ele grandão. Olha o que acontece com ele. Você percebeu que ele não está encolhendo? Aquela imagem ele mostrava esse navio grandão, pequenininho por inteiro, pequenininho por inteiro, pequenininho por inteiro, até sumir. Você reparou nessa imagem que esse navio está grandão, ele vai sumindo. Olha o casco branco dele. Vai sumindo e só sobra o mastro. Isso prova a esfericidade do nosso planeta. Então, é uma outra evidência. Era a primeira que eu mostrei para vocês naquela relação. Quando os barcos se afastam indo a alto mar. Olha lá, vamos ver mais uma vez a imagem. Ele começa, tem um horário, só para a gente ver que isso demora bastante. Olha o navio bem grandão, meio-dia. E ele vai perdendo a parte branca ali, que é o navio como um todo, até ficar ao máximo. Ele leva alguns minutos, algumas horas, para sumir na sua totalidade. Legal esse vídeo, né? Então, aquela imagem que eu trouxe para vocês, está toda errada. É pegadinha, eu fiz de propósito. Essa imagem seria se a Terra fosse plana. Essa imagem aqui é uma montagem que eu fiz para vocês. Então, o navio, gradualmente, ele vai o quê? Sumindo. Ele não vai encolhendo e sumir por um todo. Ele gradualmente ele vai sumindo. Primeiro o casco, que naquele vídeo era a parte branca. Depois as suas hastes, se for um barco à vela,
se for um navio que tem uma estrutura metálica, um chaminé. Então, as partes inferiores que estão em contato com a água vai sumindo por primeiro. E as partes mais superiores vão sumir depois. Então, o mastro do barco é a última parte que vai desaparecer no horizonte, porque é a parte mais alta desse navio. Olha que legal! Eu trouxe para vocês duas imagens. Como seria a ida de um barco, de um navio a alto mar, se a Terra fosse plana e se a Terra fosse redonda? Bom, o planeta Terra não é plano, então não é aquela foto. Como o planeta Terra ele tem esse formato arredondado, o correto é essa imagem aqui. Vamos acompanhar comigo? No lado esquerdo, ó a mãozinha para baixo. Essa evidência não é assim que acontece. O navio está aqui, azul, né, o casco, e olha lá a parte mais alta, como se fosse a chaminé dele. O que está acontecendo com esse navio? Grandão, inteiro médio, inteiro pequeno, inteiro bem pequeno, inteiro pequenininho que você não consegue ver. Se os terraplanistas estivessem corretos e nós fôssemos lá na praia, onde tem um navio, e fôssemos observar com binóculos e acontecesse essa situação, é uma prova para a teoria deles. É uma evidência para a teoria deles. Porém, na realidade, eu mostrei anteriormente para vocês uma gravação. Então, o correto isso acontece naturalmente no nosso dia a dia. Você tem um navio, ele está inteiro, ele vai se afastando, uma parte do casco vai subindo. Olha a parte azul como já diminuiu. Olha como a parte azul do casco já diminuiu, até sobrar a ponta da chaminé dele. Então, opa! Isto é uma evidência correta provando que a Terra tem um formato arredondado. Vou mostrar uma outra imagem para vocês. Agora vendo essa situação de lado. A Terra é arredondada. Então a situação correta é essa. Por que o barco vai se afastando e partes dele vai sumindo? A culpada, a responsável por isso é a curvatura da Terra. Então eu tenho um navio muito próximo, ou barco que seja muito próximo à costa, muito próximo à praia. Então eu vejo ele na totalidade. E os nossos olhos veem a linha do horizonte, a gente vê reto. Então o que acontece? O navio, ou barco, vai se deslocando, vai se afastando para alto mar. Olha o que acontece, a nossa linha do horizonte não vê essa curvatura, a gente não percebe. Então a gente percebe que só está pegando agora uma parte do casco desse navio e a vela branca. Ele afastou mais um pouco. Eu vejo só o quê? A vela branca desse navio. E se ele continuar indo para alto mar, ele some. Então, o correto é, ao se afastar uma embarcação, ela vai se afastando, ela vai ficando mais distante, e nós vamos perdendo pedaços dela, da nossa visualização, da parte inferior para superior. Por isso, ganhou um positivo, está correta essa evidência. Isso prova que a Terra tem um formato arredondado. Por que a Terra plana está errado? Não tem comprovação científica para essa teoria. Por isso a mãozinha para baixo. Lembra que nós somos cientistas. Vocês estão no 6º ano estudando a disciplina de ciências. Então vocês são os meus cientistas. Olha aqui o navio, olha a embarcação. Está muito próxima à costa, muito perto da gente. Eu vejo ela por inteira. Ela está se afastando. Está igual. Ela está se afastando igual. Ou seja, eu vejo um navio por inteiro. E não é assim que acontece, porque nas representações do terraplanista, como a Terra é plana, esse navio vai se deslocando e ele vai encolhendo pela sua totalidade. Legal essas imagens, né? Prova, é uma evidência do formato do nosso planeta. Então vocês viram que eu mostrei várias representações dessa mesma cena do navio. Eu comecei com a história, eu mostrei a gravação, eu mostrei uma imagem a gente vendo ele se deslocando, nós vimos ele de lado, para vocês entenderem como acontece essa situação no nosso dia a dia. Lembrando que navios, barcos, embarcações, elas navegam o dia inteiro no mundo. Então a gente consegue
comprovar isso com uma simples visualização. Ir à praia ou num porto onde eu tenho essas embarcações, com um binóculo eu consigo visualizar muito bem isso. Né? Vamos lá na sequência mais um pouquinho? Trouxe mais um quiz para vocês. A Terra não é plana. Já provamos nessa aula de hoje que ela não é plana. Pelo principal motivo da... Quem é o responsável, quem é a responsável pelo formato do nosso planeta? Será que a culpa é da gravidade? Será que a culpa é da disposição do Sol e a Lua? Será que é o responsável a visualização de todas as estrelas em todo o planeta? Ou é a posição dos demais planetas? Quem é o responsável ou a responsável pelo formato quase esférico do nosso planeta? Uns segundinhos para você responder no aplicativo. Vamos lá ver a nossa resposta correta? Ah, Fabiana, essa era um pouquinho mais difícil. Mas eu falei na aula de hoje. A responsável. Eu falei, eu não conheço essa mulher, essa pessoa. A responsável pelo formato do nosso planeta ser quase esférico é a gravidade. A força exercida pelo nosso planeta ao centro dele faz com que ele fique com este formato. Legal, né? Espero que você tenha acertado. Agora eu vou dar uns minutinhos para você copiar essa atividade. Essa atividade está no nosso livro, na página 48, é a atividade número 9. Mas não tem problema. Eu vou dar 5 minutinhos para você copiar essa pergunta no seu caderno. Por isso que eu pedi para você ficar com ele. Então a pergunta é: observe a tirinha e depois responda as questões. Então ali você tem uma tirinha e você tem dois personagens. E tem um menininho lendo um livro e ele fala assim: acho que o mundo é redondo. Daí o adulto responde: é mesmo? No segundo quadrinho tem um ponto de interrogação e ele fica pensando. E daí no terceiro quadrinho ele comenta para o menino: vou levar você a um oculista, que é o médico responsável por visualizar, tratar problemas que nós temos nos nossos olhos, caso a gente não esteja enxergando bem, para elaborar, produzir um óculos para corrigir nossos problemas de visão. Baseado nessa tirinha, o adulto questionando o menino que ele acha que a Terra é redonda e ele questiona isso, temos duas perguntas. Então você vai copiar o enunciado, observe a tirinha e depois responda as questões, e depois já vai para a alternativa A. Não precisa da tirinha, tá bom? Questão letra A. Quais são as opiniões das personagens da tirinha sobre a forma da Terra? Vocês repararam que o menino falou que a Terra é redonda e o adulto falou, melhor você usar um óculos. Será que, quando ele fala isso, será que ele está concordando? Será que ele tem a mesma visão, a mesma ideia do formato do planeta Terra? Então, ambos têm opiniões diferentes. Eu quero saber qual é a opinião da criança e qual é a opinião do adulto. B, e se você fosse o garoto? Quais argumentos você usaria para convencer a outra personagem, o personagem adulto? Então, se você acredita que a Terra é redonda, você entende cientificamente, porque estudou com o Fabiano hoje, que a Terra é redonda. Então, quais argumentos, quais evidências você pode nos dizer para provar que a Terra é redonda? Vou dar uns minutinhos para você copiar o exercício.
lembra de copiar essa atividade bem caprichada. Você vai fazer essa atividade em casa, bonitinho, tranquilo. Não é para fazer agora durante essa aula. Eu vou corrigir essa atividade na nossa próxima aula. Então você tem um tempo ainda para fazer. Então capricha na letra. Relembra o que o Fabiano explicou para você. Então vamos lá, é uma atividade bem simples, né? Então você vai copiar só, observe a tirinha e depois responda as questões. E copiar a alternativa A e a alternativa B. Eu espero que você tenha entendido os assuntos dessa aula para poder responder essas duas questões. E na volta, no nosso próximo encontro, nossa próxima aula, nós vamos corrigir essa atividade. E para encerrar praticamente a nossa aula de hoje, eu trago uma outra dica. Lembra que eu sempre falo nas nossas aulas que eu trago dica de aplicativo para celular, de livro, de filme? Hoje eu trouxe uma novidade para vocês. Lembra que eu falei que existem as evidências? Uma delas são as imagens que os satélites tiram, as sondas espaciais tiram do planeta Terra. Então eu trouxe para vocês, olha que legal. Você já teve curiosidade de ver como é a Terra em tempo real, lá do espaço? Então, graças a uma iniciativa da NASA, que instalou 4 câmeras na ISS, que é a Estação Espacial Internacional, você pode, da tua casa, observar o planeta Terra em alta definição. Como, Fabiano, que eu faço isso? Ou você acessa o aplicativo, né, do teu celular, da câmera, focalizando nesse QR Code, ou você acessa a internet, esse endereço, www.ustream.tv/channel/ISS-HDEV-payload. Mas Fabiano, é muito difícil em inglês. Como que eu vou fazer? Facilitei tua vida. Pega teu celular. Se você tem um leitor de QR Code, se o teu celular faz a leitura do QR Code, pega o celular, aponta para a televisão agora, aponta para o monitor do computador, ele vai fazer a leitura desse QR, desse código QR, e te leva para esta página. E lá vai ter um player, né, um vídeo que você vai clicar e ao vivo você vê as imagens em alta definição do planeta Terra e você consegue observar a curvatura dele. Só não ache estranho que tem alguns momentos que a câmera vai estar toda escura, porque é aquele momento da Terra que não está sendo iluminada pelo Sol. Legal essa dica, né? E para a gente encerrar a nossa aula de hoje, eu trago essa imagem muito bonita, provando e mostrando que o nosso planeta Terra tem uma curvatura. É uma imagem, né, retirada, né, uma fotografia retirada pelo espaço e mostra a curvatura do nosso planeta. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!